Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao terceiro Congresso Internacional Ibero-Americano de Bioética. Eu sou Fátima Baltazar, autora deste relato de experiência. O coautor é Marcos Paulo Nascimento. Somos mestrandos do Programa de Pós-Graduação em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Social da Universidade Católica do Salvador. O título desse trabalho é Diálogo Aberto, Filosofia e Bioética. O objetivo desse trabalho é abordar a bioética como debate filosófico intrínseco à preservação da vida humana e demais formas de vida em uma aula de filosofia do ensino médio com intermediação tecnológica, o MTEC. Palavras-chave: bioética, cuidado, diálogo aberto e intermediação tecnológica. A bioética, enquanto campo de conhecimento, tem fomentado discussões em várias áreas. Na educação, promove-se problematizações sobre biotecnologia, valores morais e os limites da cientificidade. Para fundamentar esse trabalho, acionamos alguns teóricos. Potter, 1971, que cunhou o termo bioética; Segre, 1999, que considera a bioética como um ramo da filosofia que enfoca as questões referentes à vida humana. Para designar uma ética planetária, recorremos ao princípio do cuidado, proposto por Leonardo Boff, 2014. Já o conceito de ecoética começou a surgir na filosofia no ano de 1979, com o filósofo alemão Hans Jonas e seu trabalho intitulado O Princípio Responsabilidade, ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. Ele dizia que a responsabilidade do indivíduo ia muito além de apenas pensar em si e no próximo. Também deveria envolver o meio ambiente, pois ele nos influencia, assim como nós o influenciamos, para o bem ou para o mal. Como docente de filosofia na rede estadual da Bahia, atuando no programa Ensino Médio com Intermediação Tecnológica, o MTEC, e para situar onde começa a inquietação em relação ao ensino de filosofia, fomos provocados a aproximar a discussão das questões socioambientais atuais no planejamento de nossas aulas. Este relato de experiência consiste em apresentar a dinâmica de uma aula virtual planejada, baseada numa proposta metodológica denominada Diálogo Aberto, onde professores videoconferencistas, professores assistentes, mediadores, convidados e estudantes interagem em tempo real. Como é que se dá a dinâmica dessa aula? Essa aula, no formato de diálogo aberto, ela é apresentada em 3 momentos. O primeiro momento é a exposição do conteúdo. Fazemos a abertura da aula com a apresentação dos professores, assistente e convidado, apresentamos o tema e também o objetivo da aula. A sensibilização ao tema é feita a partir da escuta de uma música. Nesse caso, escolhemos a música Paciência, de Leminho. Depois, analisa-se o conceito e a origem do termo bioética, como se apresenta no Dicionário de Filosofia, em Abaiano, 2007. Apresenta-se o juramento de Hipócrates como exemplo de respeito à pessoa humana na Grécia Antiga. E exibe-se um pequeno vídeo sobre o juramento médico, discurso de Richard Weber. Após esses momentos, discute-se algumas questões fundamentais da bioética, como, por exemplo, como usar o conhecimento de forma ética? Como a ciência pode servir realmente ao ser humano? Nesse momento,
todas as trocas possíveis serão permitidas no chat. Então, tanto mediadores quanto estudantes colocam no chat público e o professor assistente socializa com o professor convidado e também com o professor videoconferencista esses questionamentos, esses posicionamentos, e a interação vai acontecendo. Depois desse momento, exibe-se e discute-se o vídeo Vida e Ética em Foco, o que é bioética. Reflete-se sobre as duas posturas teóricas da bioética, a matriz metafísico-religiosa e a matriz materialista-laica. Exibe-se um pequeno vídeo com o título Quem pertence à vida?, com abordagem sobre eutanásia, suicídio assistido e a bioética do fim. Discute-se sobre a relação entre a bioética e a biossegurança. Nesse momento, a interação do professor convidado é privilegiada. Apresenta-se a origem e o conceito de ecoética na perspectiva do filósofo alemão Hans Jonas, diferenciando do conceito de bioética. O segundo momento dessa aula é a produção e interação. Uma proposta de atividade é lançada para os alunos. Nesse caso, foi a formulação de uma resposta com justificativa para o questionamento. Qual o desafio bioético atual no sentido de ampliar a participação e a capacitação da comunidade para a adoção de estilo de vida saudáveis e preservação do meio ambiente e outras questões relativas à vida? Os alunos vão respondendo, socializando no chat, e essa dinâmica de interação entre os professores, os mediadores e esses alunos também continua acontecendo. O terceiro momento, que é a conclusão, já apresentamos a síntese da aula, onde vamos retomar alguns conceitos. Por exemplo, o conceito de bioética, segundo Potter, onde ele estabelece uma ligação entre os valores éticos e os fatos biológicos. Destacam-se também algumas questões fundamentais da bioética, a bioética como sacralidade da vida e também a postura laica da bioética, onde se discute a ética da qualidade de vida na relação dos seres vivos com a técnica, a biotecnologia e a biossegurança. Também vamos resgatar outros conceitos que abordamos durante a aula, o conceito de ecoética, que reflete sobre as estruturas mais humanas, como a ciência, a tecnologia e a qualidade de vida, bem como os problemas profundos na relação homem-ecologia, na perspectiva do filósofo alemão Hans Jonas. Retomamos também o conceito de bioética, que é o campo da ética que pensa efeitos do comportamento humano e o respeito sobre todas as formas de vida, além da humana. Finalizando, foi lançado o desafio bioético no sentido de ampliar a participação e capacitação da comunidade estudantil para a adoção de estilo de vida saudáveis, preservação do meio ambiente e outras questões relativas à vida. Portanto, trata-se de uma experiência exitosa no processo ensino-aprendizagem com intermediação tecnológica, onde foi identificado, através dos comentários postados pelos alunos no chat e também pela própria interação que a aula é conduzida, a importância de discutirmos o tema filosofia e bioética em nossas aulas. Aqui estão nossas referências, as principais que usamos aqui na construção desses slides. E o nosso muito obrigada.